Povo santo de Deus, tudo bem? Estamos aqui, dá uma olhada aqui como é que tá a nossa rua. Gente, agora a neblina aqui tá até tranquila, sabe? Faz pouco, uns minutos atrás, eu não tava conseguindo chegar direito ali na esquina, onde tá aquele carro ali. Tem um ônibus aqui, né? E tem um carro ali na esquina. A gente não tá conseguindo chegar na esquina de tão forte que tava. E a gente veio lá do centro, né, da cidade, e tava muito neblina, muito mesmo, né? Tava molhando tudo. O legal nessa época é você, ó, isso aqui, ó. Isso aí é o legal, é roupa. Dá uma olhada. Você lava a roupa, estende, pode deixar aí 3 semanas, um mês vai ficar aí estendido aí. Aí o que a gente faz pra gente safar numa situação dessa? A gente tem que pendurar de noite dentro de casa. Ou às vezes minha esposa leva lá pra trás, pendura assim em cima das cadeiras e coloca um ventilador pra tentar, né, secar mais rápido, assim, senão a gente acaba ficando sem roupa. Mas olha, algo que eu quero compartilhar com vocês, além de falar de neblina e de roupa e de... a gente estava vindo agora e tava aí minha esposa, né, a gente sempre sai e a gente agindo as nossas coisas, correndo a correria, tá? E a gente comentando assim a nossa vida com Deus, de confiar em Deus, a nossa vida de viver o cristianismo verdadeiro no Senhor. Porque tem muito essa, né? A gente vê que tem muita gente assim que vive um cristianismo ou vive uma vida de cristão sem ser um cristão, sem viver um cristianismo verdadeiro, né? Porque o cristianismo verdadeiro, irmão, não é uma religião apenas em que você cumpre um ritual. Eu dou meu dízimo, eu oro, eu vou na igreja, entendeu? Eu ajudo, eu faço boas obras, eu ajudo pessoas. A base do cristianismo é um Cristo vivo, em que nós temos relacionamento com esse Cristo vivo. E aí nesse relacionamento com o Cristo vivo, e aí entra aqui o que é o relacionamento do esposo com a esposa, ou a esposa com o esposo, né? Então, se você no seu relacionamento, se você não tem intimidade no seu matrimônio, se você é uma pessoa que vai perdendo a intimidade, se você não tem um momento de diálogo, todo dia você tem um momento de diálogo. Aqui um momento nosso, meu e minha esposa já isso há muito tempo, que é um momento nosso de diálogo, né? É no café da manhã. Então a gente levanta, eu tenho o meu tempo de ler minha Bíblia, ela tá lendo a Bíblia dela. Mas aí a gente vai lá tomar o café, isso depois que os meninos vão pra escola, né? Então tá só eu e ela aqui em casa, eu tô lendo minha Bíblia, tá? Chega o horário, a gente vai tomar o café da manhã, a gente toma o café e depois a gente começa a conversar. Aí nós ficamos ali, quase uma hora conversando. A gente fala da obra, a gente fala dos nossos planos, a gente fala de situações e ali é colocado tudo, a gente está sempre comentando ali, é o momento do nosso diálogo. Além disso, nós temos o nosso momento ali de estar junto, de aproveitar a nossa vida junto. Então nós temos o nosso momento em que nós levamos nossos filhos numa praça, em que uma coisa que eu gosto de fazer é olhar meus filhos brincando, né? Samuel pega o patinete dele, a Débora pega o patins dela e sai andando. E eu sei que é algo que ela gosta também. E a gente senta, a gente conversa, a gente também tem um momento de conversa, de estar junto. Isso é o companheirismo. E aí a gente fala da obra de Deus, a gente fala dos nossos planos de vida, do que nós vamos fazer, daquilo que nós queremos fazer daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E a gente começa a fazer plano de vida, é um relacionamento. Então eu tenho uma mente, uma cabeça, eu tenho uma forma de pensar, ela tem uma forma de pensar, isso é o casamento. O relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Se você para pensar e você junta tudo isso, que na realidade o relacionamento matrimonial, ele é tirado dessa vivência com Deus, né? Deus compara o relacionamento dele com Israel no matrimônio. No entanto, quando Israel buscava outros deuses, se prostrava a outros deuses, o Senhor falava que Israel tinha adulterado, tá? A igreja, ela é tida por Jesus como a noiva, tá? A noiva que faz planos, a noiva que
senta junto, a noiva que compartilha, que compartilha, né? Então, a nossa vida com Deus não é uma vivência de ritual de ir final de semana para a igreja, mas a nossa vida com Deus, na realidade, é esse relacionamento com Cristo. Irmão, isso é precioso. Quando você começa a entender isso aqui, é maravilhoso, né? E diante dessa nossa vida, nós temos também os nossos momentos de necessidades, que o Senhor muitas vezes nos envia a fazer determinadas coisas e a gente vai na confiança da palavra de Deus, da confiança da palavra dele. Isso tem acontecido de várias vezes, de várias formas. Quando nós casamos, eu e minha esposa, a gente casou, o Senhor começou a pedir coisas pra gente, que começou um processo de Deus começar a falar com a gente, pedindo coisas, faz isso, faz aquilo. E interessante que essas coisas que Deus ia pedindo da gente, a gente não tinha condições de fazer. Parou pra pensar. A gente tava lembrando, né? Às vezes a gente para e fica lembrando assim, tantas coisas que Deus falou pra gente fazer, atender o trabalho, né? Teve uma época que Deus estava aqui na Siloé, meu pai pastoreando a Siloé, e eu estava ajudando ele. Então Deus colocou no nosso coração. O meu cunhado com a minha irmã trabalhava muito mais na aldeia, a gente ajudava o meu cunhado, meu irmão, minha irmã, né? Hoje eles estão nos Estados Unidos. E para nós, Deus falou muito forte para a gente começar a atender o pessoal do campo. Então a gente ia nas fazendas aqui, não era tão perto assim, sabe? A gente tinha que sair daqui de carro e andar aqui, eu não sei quantos quilômetros, quase 100 quilômetros, tem uma fazendinha do irmão. A gente ia lá todo mês, isso pro lado do Brasil. E tinha também pro lado do Paraguai um outro lugar, que acho que é uns 150 quilômetros por aí. E a gente ia todo mês lá também dar assistência. E a questão, Deus colocou aqui no nosso coração, colocou aquela carga. O problema é quem que ia pagar a gasolina. Então aqui um erro, que aí eu comento com você, um erro que acontece muito com os missionários, evangelistas e etc. Quando Deus fala comigo que eu tenho que fazer alguma coisa, a necessidade de suprir aquilo tem que vir de Deus. Eu não posso direcionar para uma outra pessoa. Então, vamos lá. Eu vou colocar isso aqui na prática para que você possa entender. Deus falou comigo para eu atender esses trabalhos. Eu tinha um carro e tinha os custos para eu poder ir lá e atender esses lugares. Gasolina, a comida que eu tinha que levar muitas vezes, né? Eu ia numa chácara de um irmão, e o irmão era uma pessoa muito simples, por mais que lá ele tinha o frango, tinha carne, tinha arroz, não sei o que, mas eu sempre levava alguma coisa que não acha com tanta facilidade lá. Um óleo, uma manteiga, algumas coisinhas assim que eu levava. E além do que a gente também ia comer, né? Além disso tinha gasolina pra gente ir e voltar. E, querendo ou não, isso era custo. Então, na época eu entendi o seguinte: Deus colocou isso sobre nós, essa carga sobre nós, e essa começou a lição que Deus começou a ensinar pra gente. Eu não devo lançar essa carga sobre seu ninguém. Se eu não conseguisse realizar aquilo que Deus estava pedindo pra mim, a culpa não seria do meu pastor, mesmo sendo meu pai, né? Eu tendo total liberdade de conversar com meu pai, mas a culpa não seria do meu pai. Então eu não lembro eu nunca fiz, sabe? Se eu fiz isso aqui, pelo amor de Deus, eu peço até desculpa, mas eu não lembro. Posso pensar aqui, não lembro de nenhuma vez de exigir do meu pai um recurso para gasolina. Por outro lado, quando eu ia nesses lugares, eu atendia o lugar. Quando o pessoal me dava o dízimo, o pastor aqui é o dízimo. Irmão, na época eu não era pastor, né? Mas aqui, irmão Peniel, aqui o dízimo. O pessoal colocava o dízimo não era para mim. O dízimo era para ser dado à igreja. Então eu pegava o dízimo, trazia aqui no envelopezinho o dízimo dos irmãos lá e eu colocava no gasofilaço da igreja. Não era para mim, trazia na igreja, né? Então assim, mas o que Deus nos ensinava, o que eu quero trazer aqui com os irmãos é o seguinte: é esse relacionamento com Deus. De você entender o que Deus está pedindo de mim e eu começar a realizar. Diante da caminhada a gente começa a ter dificuldades, necessidades, a gente vai para Cristo novamente.
a gente começa a buscar de Cristo a solução e a gente vê Deus operando o milagre, tocando no coração, respondendo às nossas orações. Irmão, isso é precioso. Isso é uma bênção. Isso é maravilhoso para a vida cristã. Nós tivemos situações, estava lembrando aqui de uma casa que nós moramos na Bolívia, a nossa primeira casa, né? E a casa, o nosso quarto era na parte de cima. Então o que acontecia? Pra gente sair embaixo, da parte de baixo, a gente tinha que pegar uma escada que era por fora e ir para casa, pro quarto em cima. O problema é que a minha filha pequena, e nessa época aqui, e lá em Santa Cruz, é muito úmido e tem muito vento. Não é assim, igual esse frio que tá dando aqui, entendeu? Que nós temos aqui, tem pouquíssimo vento. Dá uma olhada ali, ó. Tá tendo vento ali, ó. Aí, esses dias eu tava vendo Santa Cruz, na época do frio, dá 50 km por hora, 60 km por hora. Parece temporal. É o dia inteiro, aquelas rajadas de vento assim, coisa maluca, né? Teve uma vez lá que deu mais de 90 km por hora, o vento virou avião no aeroporto, né? E alguns dias atrás aconteceu a mesma coisa. A gente estava vendo na internet, novamente a notícia, se não me engano, rajada de vento que deu mais de 90 por hora, tombou o avião. O pessoal tem que amarrar o avião ali, que senão vira o avião de cabeça para baixo, né? Então, o que acontecia? A gente tinha que sair da parte de baixo, tava na casa, a parte de baixo toda fechada. A gente tinha que pegar a escada, subir com a nossa filha pequena, daqui a pouco dava dor de garganta, pá. E a gente ficou com aquilo, né? E um dia a minha esposa chegou e falou assim, que queria uma outra casa. E ela começou, amor, vamos uma outra casa. E quando a gente decidiu buscar uma outra casa, a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus. E tudo que essa casa nos deu raiva, assim, era uma casa velha, foi uma bênção, foi Deus que nos deu, não é assim, normal, né? Uma casa velha. Eu tinha problema com o encanamento daquela casa. Ela tinha problema com o piso, que o piso era antigo, sabe? Que ela limpava e continuava parecendo sujo. O que mais? Aí nós tínhamos o problema da escada, que a escada era por fora, sabe? Tinha umas frestas assim na porta, uns buracos na porta, que eu tinha que ficar colocando plástico e pano pro vento não entrar na casa. E nós começamos a colocar tudo isso diante de Deus. Falei, Senhor, nós queremos uma casa que a gente possa fechar e essa casa possa estar quente. Nós queremos uma casa onde o nosso quarto venha ser na parte de cima e a gente possa fazer o culto na parte de baixo e a escada seja do lado de dentro. Senhor, nós queremos uma casa de um piso bom. Nós queremos uma casa nova, que os canos não venham estar estourando igual essa casa aqui. A primeira casa era tão engraçado. Eu peguei até essa mania. Até hoje eu faço isso. Nessa casa eu faço a mesma coisa. Quando eu viajava, eu fechava a torneira, o resisto, né? Ali, o nosso resisto é bem aqui assim. Então até hoje eu faço isso. Toda vez que eu ia viajar para algum lugar, eu ia lá fechar o resisto. Por quê? Porque aconteceu uma vez, da gente sair para o evangelismo. E quando eu volto, eu encontro um molhado assim, era um cano que tinha estourado na casa. Cano velho, né? Então eu peguei essa aí, mesmo depois que eu fui pra casa nova, eu continuei. A gente saía pra viajar e eu, fechava o resisto. E aqui também eu faço a mesma coisa. Não sei se você tem essa mania, mas eu peguei essa aí. Mas nós começamos a orar a Deus. E Deus nos deu uma outra casa, da mesma forma que nós estávamos clamando ao Senhor. Então, irmãos, o que eu quero concluir aqui? A nossa vivência em missões, não de um cristianismo religioso, mas uma vivência com Cristo, um Cristo vivo, um relacionamento com Cristo. Quando a gente tem esse relacionamento com Cristo, nós temos o prazer de buscar a Deus em oração. A gente tem as condições de sentar com a esposa, no caso, e a gente começa a fazer os nossos planos de vida. E a gente fala assim, olha, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Vamos orar a Deus. Vamos apresentar ao Senhor. Por quê? Porque o nosso Cristo não é uma religião que nós temos um lugar
para ir final de semana apenas e cumprir um ritual e levar um dinheiro e fazer. Não. O nosso Cristo é um relacionamento vivo, onde nós colocamos nossos alvos diante do Senhor. Eu quero dizer isso a você. Você que é um missionário, viva o relacionamento, viva o cristianismo vivo. Leve o Cristo vivo ao campo de missões, não uma religião morta, em que você vive um ritual apenas. Olha, o nosso ritual é tão lindo, as nossas músicas nos fazem chorar, tocam o nosso coração, né? Os nossos templos são lindos, lá precisa de templo. Eu vou dizer uma coisa, irmão, o pecador ele não precisa de templo, não é prioridade para o pecador. O pecador não precisa das nossas músicas, porque as músicas que tocam o meu coração, muitas vezes não vai tocar o coração daquela outra pessoa que está inserida numa outra cultura e que tem um costume de outro tipo de música. Aprende isso. Aprende isso. O que o pecador necessita, seja aqui no Brasil, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, na África, na Ásia, qualquer país da África, nos Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, no mundo inteiro, o que o pecador precisa é do Cristo vivo. É do Cristo que age no nosso espírito, traz uma palavra que transforma o nosso espírito e nos dá vida em Cristo Jesus e nos dá as condições de ter um relacionamento verdadeiro em Cristo Jesus. Isso o pecador precisa. E onde o Espírito de Cristo ele vai tocar no espírito do pecador, dando vida ao ponto dele ter o mesmo relacionamento que eu tenho, eu como missionário, eu tenho um relacionamento com Cristo, que ele possa ter também esse relacionamento. E no dia que o dia chegar, que eu tiver que deixar o campo de missões e voltar para minha casa como missionário, muitos missionários fazem isso, né? Você vai ali, realiza o trabalho por algum tempo, alguns anos, não sei, você pode ficar 15 anos, 20 anos, mas uma hora você acaba voltando, né? Eu sei que tem missionário que morre no campo de missões, tem essa também. Mas se for necessário, você como missionário, retornar do campo de missões, que você possa deixar lá, não uma religião, não uma religião com liturgia, um templo bonito, lindo, maravilhoso, né? Um templo. Aí eu fui lá, construí um templo. Mas olha o templo lá, as portas de blindex, o chão lindo, maravilhoso. Cadê o Cristo vivo? Tá? Não estou desfazendo de templo, tá? Por favor, eu sou pastor, eu sei o quanto é bom você ter um templo, a necessidade de você ter um templo, o quanto é ruim você tá ali congregando com um povo, já tem um povo e não tem um templo próprio. Eu sei disso aí, tá? Por favor, não tô fazendo crítica nada disso aqui não. Eu estou dizendo que isso não é prioridade. A prioridade é dar o Cristo vivo às pessoas. Amém? Bom, é isso aí. Deixa eu entrar. Tá bem frio. Eu acho que aumentou, viu? A nossa neblina. Dá uma olhada ali. Ó, já tá bem mais forte aí. É que já tá indo pra noite, né? Cada vez que vai chegando mais de noite, a neblina vai aumentando. Então, é isso aí. Bom, gente, vamos viver o Cristo vivo. Viva o Cristo vivo, isso é muito importante. E que o Senhor Jesus continue te abençoando e prosperando a sua vida. Até mais.